6 dias após ter falado sobre o seu sofrimento, Jesus tomou uma decisão importante. Ele escolheu 3 dos seus discípulos mais íntimos para uma jornada especial. Pedro, Tiago e João foram os eleitos para acompanhar o Mestre naquela subida. Esses 3 formavam o círculo de confiança mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Eles já tinham presenciado milagres exclusivos, como a ressurreição da filha de Jairo. Jesus os levou a sós para um lugar alto e isolado de toda a multidão ali. Muitos acreditam que esse local era o Monte Tabor, ou talvez o Grande Monte Hermon. O objetivo daquela subida não era apenas um passeio ou um descanso físico. Jesus subiu ao monte com o propósito específico de buscar a face do seu Pai. A oração era o refúgio onde Jesus encontrava forças para cumprir a sua missão. Enquanto eles subiam o caminho, se tornava mais íngreme e o ar ficava mais frio. Os discípulos provavelmente estavam cansados pelo esforço daquela subida longa. Eles ainda não faziam ideia do que estavam prestes a testemunhar lá no topo. Jesus estava preparando o coração deles para uma revelação que mudaria tudo. Ele sabia que dias difíceis de perseguição e de morte estavam chegando logo. Aqueles homens precisavam de uma prova visual da divindade do seu mestre. Eles precisavam ver com os próprios olhos que Jesus era mais que um homem. A solidão do monte é o cenário perfeito para os encontros profundos com Deus. Muitas vezes precisamos nos afastar do barulho do mundo para ouvir o céu. O silêncio das alturas preparava o ambiente para o sobrenatural se manifestar. Os 3 discípulos lutavam contra o cansaço e contra o sono daquela jornada. Mas a presença de Jesus trazia uma paz que os mantinha firmes no caminho. Eles estavam prestes a ver o que nenhum outro ser humano tinha visto ali. O véu da humanidade de Jesus estava prestes a ser puxado por um momento. A glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo ia brilhar. A subida ao monte é um símbolo da nossa própria busca espiritual diária. É preciso esforço e renúncia para alcançar os lugares altos da revelação. Jesus ia à frente guiando seus amigos para o centro da vontade divina. O topo do monte seria o palco de uma das cenas mais lindas da Bíblia Sagrada. Deus estava pronto para apresentar o seu Filho sob uma luz totalmente nova. Os discípulos estavam prestes a entrar em uma dimensão de glória eterna. A história da salvação teria ali um dos seus capítulos mais brilhantes. A expectativa do céu estava voltada para aquele pequeno grupo no monte. A transfiguração seria o selo de garantia da vitória de Cristo sobre a morte. Prepare o seu coração para entender o que aconteceu naquele cume sagrado, onde o tempo e a eternidade se encontraram em um abraço de pura luz. Jesus estava em oração e a sua aparência começou a mudar diante de todos. O que era comum se tornou divino e o que era terreno se tornou celestial. A jornada de subida tinha terminado, mas a revelação estava só começando. Enquanto Jesus orava no topo do monte, algo extraordinário começou a ocorrer. A aparência do seu rosto se transformou completamente diante dos discípulos. O seu rosto brilhou com uma intensidade comparável à força do sol do meio-dia. Não era um brilho refletido, mas uma luz que vinha de dentro do seu ser. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz e resplandecentes de glória. Nenhum lavandeiro na terra poderia deixar um tecido tão alvo e tão puro assim. A palavra usada para esse evento é metamorfose, que indica uma mudança real. A glória divina de Jesus, que estava velada pela carne, agora transbordava. Os discípulos ficaram atônitos e maravilhados com aquela visão sobrenatural. Eles viram o Mestre sob a luz da sua verdadeira identidade de Filho de Deus. Jesus não estava apenas refletindo a glória, mas ele era a própria fonte dela. A brancura das suas roupas representava a santidade absoluta do Messias. Naquele momento, o tempo pareceu parar, e a terra se uniu ao paraíso eterno. A escuridão da noite foi dissipada pelo brilho avassalador que emanava de Cristo. Pedro, Tiago e João viram a majestade do Rei antes mesmo do seu reino chegar. Aquela luz era a mesma que iluminava o trono de Deus desde a eternidade. Jesus estava revelando que o seu sofrimento futuro não era por fraqueza. Ele tinha todo o poder e toda a glória, mas escolheu o caminho da cruz. A transfiguração foi um vislumbre antecipado da sua ressurreição gloriosa. Foi a prova de que a morte não teria a última palavra sobre a sua vida. A visão era tão forte que os discípulos mal podiam olhar diretamente para ele.
A santidade de Deus é um fogo que ilumina e que purifica tudo ao redor. O monte se tornou um santuário de luz onde a presença de Deus habitava. Aquela experiência era um presente para fortalecer a fé dos apóstolos. Eles lembrariam desse brilho quando vissem Jesus sendo humilhado em Jerusalém. A memória da luz seria o antídoto contra a escuridão do Calvário que viria. Deus estava mostrando que Jesus é o Senhor de toda a luz e de toda a vida. A transfiguração não foi um truque de mágica, mas uma revelação da verdade. Jesus é o brilho da glória do Pai e a expressão exata do seu ser divino. Toda a criação reconhece a luz que emana do Criador em forma humana. O rosto de Jesus mostrava a alegria e a perfeição do reino dos céus ali. As vestes alvas indicavam que ele era o Cordeiro imaculado e sem pecado. Os discípulos estavam em choque e em adoração diante de tanta beleza. Eles entenderam que estavam pisando em terra santa no topo daquele monte. O brilho de Jesus era um convite para eles também buscarem a santidade. A luz que eles viam transformaria suas vidas para sempre dali em diante. Nada no mundo poderia se comparar àquela visão magnífica do Salvador. A transfiguração foi o ponto alto do ministério de Jesus antes da paixão. O rei estava sendo coroado de luz diante das suas testemunhas escolhidas. De repente, no meio daquela glória, dois personagens apareceram com Jesus. Moisés e Elias surgiram resplandecentes e começaram a falar com o Senhor. Isso foi algo que deixou os discípulos ainda mais perplexos e assustados. Moisés representava a lei que Deus deu ao povo de Israel no deserto. Elias representava os profetas que anunciaram a vinda do Messias Salvador. A presença deles ali mostrava que Jesus é o cumprimento de toda a Bíblia. Ele é o foco central para onde toda a lei e todos os profetas apontavam. Moisés tinha morrido séculos antes e Elias tinha sido levado ao céu vivo. Agora ambos estavam ali conversando com o Verbo que se fez carne na terra. A Bíblia nos revela o assunto daquela conversa tão profunda e importante. Eles falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. A palavra usada para a partida no original é êxodo, que significa saída. Moisés liderou o primeiro êxodo, tirando o povo da escravidão do Egito. Jesus realizaria o êxodo final, tirando a humanidade da escravidão do pecado. Eles discutiam o sacrifício que Jesus faria na cruz para salvar o mundo. Mesmo no momento de maior glória, o foco de Jesus era a sua missão de amor. A cruz estava ligada à glória de forma inseparável no plano de Deus Pai. Os profetas e a lei prestavam honra e submissão ao Senhor Jesus Cristo. Eles reconheciam que Jesus era a autoridade máxima de toda a revelação. Moisés viu a glória de Deus de costas no passado, mas agora via face a face. Elias ouviu o sussurro de Deus no Monte Horebe, mas agora ouvia a sua voz. Os discípulos assistiam àquela conferência celestial com o coração batendo. Eles entenderam que Jesus não era um mestre isolado da história antiga. Ele era o centro de toda a cronologia divina e o herdeiro das promessas. A conversa entre eles mostrava a harmonia perfeita de todo o plano bíblico. Deus estava unindo o passado e o presente para preparar o futuro eterno. A aparição de Moisés e Elias confirmava que Jesus era o Cristo esperado. Ninguém mais poderia reunir aqueles dois vultos sagrados ao seu redor. O Monte da Transfiguração se tornou o ponto de encontro de dois mundos. A terra e o céu conversavam sobre a redenção da raça humana caída. Jesus ouvia sobre o seu sofrimento, mas brilhava com a sua glória real. Ele estava pronto para trocar a luz do monte pela escuridão da cruz. Moisés e Elias eram como testemunhas enviadas pelo céu para o animar. A missão de Jesus era o assunto mais importante de todo o universo ali. Os discípulos mal podiam acreditar no privilégio de ouvir aquela conversa. Eles estavam vendo a história sagrada se materializar diante de seus olhos. A revelação era progressiva e estava atingindo seu ponto máximo ali. Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos, pois todos vivem para Ele. A lei e os profetas agora passavam o bastão para o Filho amado de Deus. Tudo estava convergindo para a obra que seria realizada no Calvário logo. Pedro estava tão impactado com o que via, que sentiu necessidade de falar. O apóstolo Pedro era conhecido por ser impetuoso e agir pela emoção.
Ele viu Moisés e Elias se preparando para partir e se despedir de Jesus. Pedro então interrompeu o momento e disse, palavras cheias de entusiasmo: Mestre, é bom estarmos aqui, neste lugar de tanta glória, disse ele. Ele queria eternizar aquele momento e nunca mais descer do monte alto. Pedro sugeriu fazer 3 cabanas ou tendas ali mesmo no cume do monte. Uma seria para Jesus, uma para Moisés e a outra seria para Elias. O apóstolo queria prender a glória de Deus dentro de uma estrutura humana. Ele achava que aquele era o destino final e o fim de toda a jornada. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo segundo o relato das Escrituras. Ele estava tomado de um pavor santo e de uma alegria indescritível ali. Muitas vezes nós também queremos ficar apenas nos momentos de êxtase. Queremos reter a bênção e fugir das responsabilidades do vale abaixo. Mas a glória do monte serve para nos dar forças para o trabalho no vale. Jesus não aceitou a sugestão de Pedro porque o seu caminho era a cruz. Ele não veio para morar em cabanas no monte, mas para habitar nos corações. Moisés e Elias precisavam partir para que Jesus ficasse sozinho no centro. Pedro cometeu o erro de colocar Jesus no mesmo nível dos 2 profetas. Ao sugerir 3 cabanas iguais, ele igualou o Mestre aos seus servos. Mas Deus Pai estava prestes a corrigir essa visão limitada do apóstolo. Jesus é infinitamente superior a Moisés e a Elias, ou a qualquer outro. Ele não é apenas um dos grandes personagens, mas ele é o Senhor deles. O desejo de Pedro de ficar no monte era compreensível, mas equivocado. O mundo lá embaixo estava cheio de gente sofrendo e precisando de ajuda. Havia um menino possuído por demônios esperando por libertação no vale. Havia uma multidão de cegos e de coxos aguardando o toque do Messias. A glória não é para ser acumulada, mas para ser compartilhada com o povo. A transfiguração foi um carregamento de bateria para a batalha final. Pedro precisava aprender que a adoração gera serviço e não apenas conforto. As 3 tendas nunca foram construídas porque a glória de Deus é livre. Ela se manifesta onde quer e da maneira que Deus bem entende fazer. Pedro, Tiago e João precisavam entender a hierarquia do reino dos céus. Acima de todos os nomes e de todas as leis está o nome de Jesus Cristo. A sugestão humana de Pedro foi silenciada pela intervenção direta do Pai. O céu não queria tendas, mas queria a obediência total ao Filho amado. A interrupção de Pedro serviu para que Deus falasse de forma audível. A voz do Pai estava prestes a ressoar com uma autoridade avassaladora. O medo de Pedro seria substituído por uma revelação ainda mais profunda. O monte estava prestes a ser coberto por uma nuvem de mistério e temor. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu com sombra. Aquela não era uma nuvem comum de chuva, mas a Shequina de Deus. Era a mesma nuvem que guiava o povo de Israel pelo deserto escaldante. A nuvem representa a presença gloriosa e terrível do Deus Todo-Poderoso. Os discípulos entraram na nuvem e ficaram tomados de um pavor imenso. Eles sentiram o peso da santidade de Deus os cercando por todos os lados. De dentro daquela nuvem saiu uma voz que ecoou por todo o Monte Tabor. A voz do Pai Celestial falou com clareza e com autoridade suprema ali. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, disse Deus. Essa foi a 2ª vez que o Pai deu esse testemunho público sobre Jesus. A primeira foi no batismo, mas agora houve um acréscimo muito importante. Deus Pai deu uma ordem direta para Pedro, Tiago e João, e para nós hoje. A ele ouvi, declarou o Senhor do Universo, com voz de trovão e poder. O Pai estava estabelecendo Jesus como a autoridade final para a igreja. Não basta apenas ver a glória, é preciso ouvir e obedecer a palavra. Ouvir a Jesus é mais importante do que observar Moisés ou Elias ali. A lei e os profetas agora falavam através da voz do Filho de Deus. Ao ouvirem a voz divina, os discípulos caíram com o rosto em terra. Eles ficaram extremamente aterrorizados diante da majestade do Pai. A presença de Deus é tão santa que o homem pecador não consegue ficar de pé. O silêncio tomou conta do monte após a declaração do Criador eterno. Jesus então se aproximou dos seus amigos que estavam caídos de medo. Ele os tocou com ternura e disse palavras de conforto e de ânimo. Levantai-vos e não tenhais medo.
disse o mestre com voz suave. O toque de Jesus trouxe a paz e a segurança de volta aos discípulos. Quando eles levantaram os olhos e olharam ao redor, não viram ninguém. Moisés e Elias tinham desaparecido no mistério da nuvem luminosa. Jesus estava sozinho diante deles com a sua aparência voltando ao normal. Isso ensina que no final das contas Jesus é tudo o que realmente importa. Ele é o único que permanece quando tudo mais se desvanece no tempo. A visão tinha passado, mas a mensagem da voz do Pai ficaria para sempre. Eles agora sabiam com certeza absoluta quem era o homem que seguiam. Jesus era o prazer do Pai e o porta-voz definitivo da verdade eterna. O temor dos discípulos se transformou em uma reverência profunda e real. Eles tinham ouvido a voz que criou o mundo, confirmando o seu Messias. A transfiguração atingiu o seu objetivo principal. Naquele momento ali, a fé deles estava selada, e o compromisso deles estava renovado em Deus. Eles entenderam que ouvir a Jesus é a chave para a vida eterna e plena. A nuvem se foi, mas a presença do Filho amado continuava ali com eles. O Monte da Glória agora seria o ponto de partida para o Vale do Serviço. Eles desceriam transformados pelo que viram e ouviram naquelas alturas. Enquanto desciam do monte, Jesus deu uma ordem estranha aos 3 amigos. Ele os proibiu de contar a visão a qualquer pessoa naquele momento ali. Eles deveriam guardar segredo até que o Filho do Homem ressuscitasse. Jesus sabia que a multidão não entenderia o significado daquela glória. Eles poderiam tentar forçar um reino político antes da hora marcada. A glória sem a cruz é uma ilusão que não salva a alma do pecador. Os discípulos guardaram o segredo, mas ficaram discutindo entre si o tema. Eles se perguntavam o que significava ressuscitar dentre os mortos ali. Apesar de terem visto a glória, eles ainda não entendiam o plano final. Eles desceram do monte e encontraram o resto do grupo em confusão total. Havia um pai desesperado com um filho sofrido esperando por Jesus. A glória do monte precisava agora ser manifestada em forma de cura no vale. Jesus libertou o menino, mostrando que o seu poder alcança o abismo. A transfiguração deu aos apóstolos a perspectiva correta da vida cristã. A vida com Deus tem momentos de cume, mas a maior parte é vivida no vale. O brilho de Jesus serviu para iluminar os passos deles na estrada da dor. Pedro mais tarde escreveu sobre esse dia em suas cartas de ensinamento. Ele afirmou que eles foram testemunhas oculares da sua majestade real. Eles ouviram a voz vinda da glória magnífica no Monte Santo de Deus. Isso deu a Pedro a certeza de que não seguiam fábulas engenhosas ali. A transfiguração é uma âncora para a nossa fé nos dias de tempestade. Sabemos que o Jesus que caminhou na poeira é o mesmo que resplandece. Hoje ele continua sendo o Filho amado, em quem o Pai se agrada muito. O convite de Deus para nós continua sendo o mesmo. A ele ouvir. Devemos dar ouvidos à voz de Jesus acima de qualquer outra voz do mundo. Sua palavra tem autoridade sobre a vida, a morte e sobre o futuro eterno. A transfiguração nos garante que um dia também seremos transformados. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como é. Nossa carne corruptível se revestirá de uma glória que nunca murcha. O brilho do Monte Tabor é apenas um rascunho do que nos espera no céu. Mantenha os seus olhos fixos no rosto resplandecente do Senhor Jesus. Não tenha medo dos vales escuros, porque o Rei da Luz caminha com você. A transfiguração prova que a divindade habita na simplicidade de Cristo. Adore ao Senhor, que brilha mais que o sol e que nos ama com paixão. Deixe que a luz do monte mude a forma como você enxerga a sua realidade. O Mestre está vivo, e a sua glória enche toda a terra e o universo. Ouça a voz do Filho e siga os seus passos com coragem e com muita fé. O final da nossa jornada será no topo de um monte que nunca terá fim, onde a luz de Jesus será o nosso sol eterno por todos os séculos. O mistério da transfiguração é a certeza da nossa vitória em Deus.